Capítulo 26. Um enrolado espesso. Lá fora, encontrei rapidamente o homem que trouxera a mensagem ao palácio. Era um guerreiro atarracado e corpulento, com uma orelha cortada e uma tatuagem na bochecha que indicava ter lutado 6 anos nas arenas de Kazele. O que aconteceu? Perguntei. Isso diz apenas que o Altíssimo veio e depois foi embora sem pousar. Foi assim, meu senhor. Eu fazia parte da guarda na muralha interna, onde ficam as catapultas, e de repente uma das carroças voadoras do Altíssimo apareceu, vindo em direção ao palácio. Bem, todos nós sabíamos que eles favoreciam os Lantãs. Alguns dizem que tudo o que os Lantãs têm feito, o Altíssimo os incitou a fazer. Enfim, pensamos que eles estavam vindo para tentar mudar as coisas, para devolver a cidade aos Lantãs, e, bem, a carroça voadora estava bem na nossa frente, então tentamos atacá-la com a catapulta. Mayra começou a resmungar baixinho. E aí? Perguntei. Acertamos, meu senhor. Ele sorriu de repente. Não achei que conseguiríamos, mas conseguimos. Jogamos 300 ou 400 passos para o lado. Então a rocha caiu, e apesar de ser do tamanho de um cavalo, a carroça voou para longe. Mas ela estava batendo as asas, meu senhor, batendo as asas e se sacudindo como uma asa ferida. Rumou para o leste, cada vez mais baixo. Em direção à floresta? Perguntei. Sim, meu senhor, embora não seja uma floresta em comparação com o que vi. Bem, não importa. Ele fez uma pausa. Acha que eles vão voltar, meu senhor? Eu não duvidaria. Ele sacou a lâmina e a beijou. Talvez os feitiços deles também não funcionem com ferro frio. Meu senhor. Assim que ele se afastou, Mayra começou a xingar. Por fim, pareceu descer correndo. Você vai ter que ir atrás dele, vulgar. Aqueles idiotas na muralha podem ter causado mais problemas do que sonham. Eu pretendo ir. Mas eles não são idiotas, Mayra. Não há muitos homens corajosos o suficiente para atacar o Altíssimo. Não há muitos homens com cérebro suficiente para. Ela respirou fundo e se recompôs. Quando os encontrar, tente apaziguar as coisas. Não machuque nenhum deles, se puder evitar. Se precisar, mate todos, cubra-os o máximo que puder e volte para mim o mais rápido que puder. Tentarei cobrir mais. Mayra, como se mata um Altíssimo? É possível matar um Altíssimo? Não sei, suspirou ela. Nenhuma irmã da sabedoria jamais conseguiu penetrar suas telas e proteções. Você terá que fazer o melhor que puder, mas apenas como último recurso. Ela bateu na bolsa que me dera, pendurada sob minha túnica. Isso vai te proteger, mas não tenho tempo para preparar nada para quem mais você levar. Mantenha-os bem longe do Altíssimo. De perto, eles podem fazer coisas estranhas com a mente dos homens. Lembrando-me de ter ficado congelado num corredor daquele mesmo palácio, concordei. Eu manteria os guerreiros afastados. Não queria que nenhum dos meus amigos me atacasse de repente. Em minutos Orne havia reunido 100 lanças, e estávamos saindo da cidade. Parte desse tempo fora gasto dizendo aos outros guerreiros que eles não poderiam ir conosco. Eles achavam que, já que o Altíssimo já estava contra nós, e já tínhamos desferido o primeiro golpe, talvez fosse melhor desferir o segundo também, antes que o Altíssimo pudesse atacar. Encontrar a direção não foi difícil. Uma coluna de fumaça subiu ao céu, mais alta que a fumaça dos incêndios nas torres de Caal. Ela nos levou para o leste, pela estrada para Kazele, e depois para o sul, afastando-nos da rodovia. Logo pudemos ver que a fumaça subia de uma floresta, ou algo que chamaríamos de floresta. Havia um denso emaranhado de arbustos e trepadeiras, e árvores com o dobro da altura de um homem, algumas até 3 vezes maiores. Já li sobre lugares onde há árvores que as ofuscam, mas nunca vi nenhuma, e isso já era floresta o suficiente para mim. Desmontamos na beira das árvores. Imediatamente, todos quiseram entrar comigo. Só eu tenho a proteção de Mayra, expliquei. Se vocês me seguirem, o Altíssimo pode distorcer suas mentes para que me ataquem. Mas, meu senhor, protestou Orne, as proteções são todas muito boas, mas uma espada não é arma alguma contra o Altíssimo. Você tem razão. Não é. Puxei o arco de caça sem corda que eu começara a carregar de debaixo do estribo. Apoiando no peito do pé e atrás da coxa, encordoei-o. Se um Altíssimo consegue parar uma dessas flechas a menos de 50 passos, ele pode me pegar. Orne riu sem entusiasmo. Eu mesmo não achei que fosse uma piada tão grandiosa. Talvez um Altíssimo pudesse parar a flecha em voo. Só havia uma maneira de descobrir. Ao entrar na mata, preparei uma flecha, mas não a puxei.
Nenhum homem consegue segurar um arco longo com a força máxima por muito tempo. Movi-me de arbusto em arbusto, de árvore em árvore, com o mesmo cuidado que se estivesse espreitando um fangornano entre os abetos. A presa que eu caçava certamente poderia ser mais perigosa do que qualquer fangornano. À frente, vi a fonte da fumaça. Se alguma vez fora uma carroça voadora do Altíssimo, não era mais. Fosse o que fosse, queimava tão intensamente que eu não conseguia olhar diretamente para ela. Mesmo com o canto dos olhos, causava manchas e dor. Enquanto me movia ao redor dela, vi o Altíssimo. Ele ficou observando a coisa em chamas, com seu cajado do poder no chão ao lado. Digo que ele observava, embora não houvesse buracos para os olhos no capuz que usava. Quase no mesmo instante em que o vi, ele percebeu minha presença. Uma mão de 3 dedos disparou em direção ao cajado, e minha flecha o arrancou de sua mão. Acho que ele ficou tão surpreso quanto eu quando o cajado perfurado começou a chiar e estalar. Faíscas saltaram dele. Dedos de chama azul se ergueram, e um odor acre. Mas eu fui o primeiro a me recuperar. Quando ele se virou para mim, eu tinha uma flecha apontada para minha bochecha. Sua mão se movia lentamente, como se estivesse tateando em busca de outra coisa. Pare com isso, eu disse. Pare, ou vou ver se essas vestes conseguem parar este poço. Ele parou. Agora tire o capuz. Você não sabe, humano, ele cantou, que a morte ver o rosto do Altíssimo. Ouvi dizer que sim, e me disseram para ser diplomático com você. Com o Altíssimo, porém, não me sinto muito diplomático. Tire o capuz e torça para não morrer. Estou segurando esta flecha com a ponta dos dedos. Ela estará no seu peito antes que eu atinja o chão. Hesitante, ele levantou as mãos e tirou o capuz. Fiquei em choque. O Altíssimo era um homem de aparência muito comum, com uma espécie de caixa presa ao pescoço. Você não vai sobreviver a isso, sabia? Ele disse em voz alta. Remova a caixa. Com um dar de ombros, ele desamarrou a alça e jogou a caixa no chão, quebrando-a contra uma pedra. Olhou-a com pesar. Acho que não sobrou ninguém que consiga consertar isso, disse ele com uma voz normal. Por que você fez isso? Porque, disse ele como se estivesse dando um sermão, vocês agora têm apenas um homem vestindo vestes como as do Altíssimo. Vocês certamente não têm um Altíssimo para exibir. Não tenho intenção de te expor. Cedo ou tarde seus amigos apareceriam se eu fizesse isso. Tudo o que eu quero são as respostas para algumas perguntas. Ele riu. E como você pretende me fazer responder? Meus amigos, como você os chama, já estão vindo me resgatar. Se você tentar me torturar para obter respostas, eles chegarão antes que você consiga me fazer dizer algo útil. Se você tentar me levar embora, eles virão atrás de você. Você não vai gostar que o Altíssimo decida que você é uma ameaça para eles. Se você não responder, eu disse com um sorriso, vou te atravessar com esta flecha e jogar seu corpo naquela fogueira. Depois disso, deixe o resto do Altíssimo descobrir como você morreu. Eles provavelmente vão achar que foi no acidente. Seu rosto se contraiu. Suponho que um bárbaro blasfemo como você faria. Você não me parece muito um Deus vivo agora, apenas mais um homem. Homens têm nome. Qual é o seu? Tiessen é bom o suficiente, disse ele, amargamente. Que perguntas são essas? Afrouxei o arco, mas mantive as 2 mãos no lugar. Ele ficou um pouco tenso e eu balancei a cabeça. Se quiser testar seus reflexos contra os meus, vá em frente. Ele se recostou imediatamente. Agora. Por quê? Diga-me. Por que você conspiraria com os Lantãs contra nós? E não tente negar, ou eu termino esta conversa agora. Ele entendeu muito bem o que eu queria dizer. Não vou negar nada. Fizemos isso porque é necessário que os Lantãs fundem um império. Necessário para quem? Para todos. Para toda esta parte do mundo. Tribos de invasores, cidades-estados individuais, uma dúzia de governantes, todos em guerra. Não pode haver estabilidade nisso. Nações, impérios, estes trazem estabilidade, ordem. E essa estabilidade é importante o suficiente para destruir meu povo? Perguntei, incrédula. Claro que é importante o suficiente. Ele elevou a voz. É essencial que a cultura invasora seja erradicada. Você não imagina o mal que causará se conseguir manter seu domínio sobre Lanta. Que mal há nisso? Podemos atacar um pouco mais a leste. Precisamos da cidade. Precisamos dela como base quando as estações ficam agitadas na planície.
Precisamos dela para garantir que possamos mover nossos rebanhos para terras com água, terras além de Lanta, quando os grandes calores chegarem e os poços d'água mais profundos secarem. Tecem pareceu perplexo. Estou surpreso que você tenha pensado nisso. Deveria estar além do alcance de bárbaros do seu nível. Vocês deveriam saquear a cidade, escravizar os habitantes e partir com o que puderem carregar. Mesmo assim, se acham que podem continuar sendo meros pastores e saqueadores enquanto defendem a cidade, estão enganados. Defender Lanta destruirá o que vocês são, bem como qualquer coisa que possamos fazer. Para vocês, talvez seja melhor saquear a cidade e partir, afinal. Nós ficaremos, eu acho, e continuaremos sendo o que somos. Vocês abandonarão seus rebanhos e seus ataques para se tornarem construtores de impérios. Se é assim, por que se opor a nós? Que diferença faz se o império é dos Lantans ou o nosso? Os Lantans são comerciantes, apesar de todas as suas maquinações, gritou ele com raiva. Eles formarão um império estável e organizado. Vocês, são saqueadores e guerreiros, apesar de todo o seu pastoreio e comércio. Seu império será turbulento, em constante expansão. Em 10 anos, vocês estarão conquistando as outras cidades da planície. Em 20 anos, vocês estarão se espalhando para além da planície, para o norte, o sul, o leste, em todas as direções. Em 50, quem sabe? Vocês podem desafiar Khazeli e Lial. Tumulto, agitação constante. Toda esta parte do mundo estará em fluxo por séculos. Ele parou, subitamente calmo. Você é vulgar, não é? Aquele que liderou a tomada da cidade. Eu sou. Eu estava indo te encontrar, disse ele, tirando uma caixinha de debaixo do hobby. Eu estava trazendo isso para você. É só empurrar e... De repente, as proteções que Mayra me dera aqueceram contra meu peito. Tecem deu um grito e jogou a caixa girando. Ele arrancou uma luva de 3 dedos e levou uma mão normal ao peito, o rosto contorcido de dor. A caixa jazia no chão, brilhando em vermelho e depois em branco. Começou a amolecer e a fluir, abrindo um buraco na terra. Em instantes, restava apenas o buraco, preenchido com metal derretido. A proteção esfriou novamente. Devo tentar agora, Tecem. Ele olhou para mim, ansioso. Não. Foi só um mal-entendido, quer dizer, você tinha mais perguntas. Ele ficou aliviado, como se soubesse que tinha acertado. Você deve ter mais perguntas. Tudo bem, então. Uma troca. Sua vida por respostas. Se as respostas pararem, sua vida também. Se isso, toquei a proteção sob minha túnica, me disser que você mentiu, sua vida acaba. Você tem algo aí para lhe dizer se eu mentir? Ele perguntou curioso. Uma irmã da sabedoria me deu, eu disse, evitando mentir. Afinal, eu não disse que o objeto poderia me dizer se ele mentisse, apenas que eu mataria se ele mentisse. Mas ele parecia acreditar. Murmurou algo sobre bruxas e se recostou. Pergunte. Responderei com a maior sinceridade possível. Se aquela coisa disser que minha resposta está errada, é porque o que eu acho que é verdade não é. Lembre-se disso e não se precipite. Não vou. Agora me conte algo sobre os viajantes. Às vezes, eles carregam armas estranhas. Nossos ferreiros conseguem reproduzir as armas sozinhos, mas o aço envolvido impede as irmãs da sabedoria de nos dizer como fazer as balas voarem. Como é que se faz? Você não pode. Não estou tentando te desencorajar. A força que faz as bolinhas se moverem vem de uma pólvora. Uma das substâncias necessárias para fazer a pólvora não está mais disponível neste mundo. Pelo menos, não está onde você possa obtê-la. Nem tenho certeza se conseguiríamos. Se você sabe tanto, deve saber de que mundo eles vêm, eu disse rapidamente. E se eles podem vir para cá, eu posso ir lá e obter a substância eu mesmo. Como posso chegar lá? De onde eles vêm? Eles vêm do mesmo lugar que você, ou de onde seus ancestrais vieram, pelo menos. E se eu pudesse te mandar para lá, eu mandaria. Só que você morreria no caminho. Você não pensou que todos os andarilhos são mulheres. Na verdade, existem andarilhos de outras espécies também, mas todos são fêmeas. Você não se perguntou por que nunca ouviu falar de um andarilho macho. Há algo entre os mundos deles e o nosso que é hostil aos machos. Eles não são apenas mortos, eles deixam de existir completamente. Ele deve ter me achado idiota por não ver uma falha no que disse. Era hora de mostrar a ele que eu não era tolo. Sua primeira mentira, Tecem, eu disse, puxando o arco, e a última.
Se os homens morreram quando nossos ancestrais chegaram, como houve uma segunda geração? Espere. Ele ergueu as mãos como um escudo. Deixe-me explicar. Por favor. Para alguém que se disfarçava de Deus vivo, ele não escondeu muito bem o medo. Então explique. Há muito tempo, começou ele, ofegante, milhares e milhares de anos, nós, a quem vocês chamam de altíssimos, éramos os únicos habitantes deste mundo. Muitas das coisas que vocês consideram certas nem existiam aqui. Nenhum corredor, nenhum chifre de dentes, nenhum tussat. Eu poderia listá-los por horas. Alguns de nós notamos o que vocês chamam de andarilhos, porém, pessoas, seres, animais, que não eram nativos deste mundo. Aqueles homens rastrearam os andarilhos, tentando descobrir de onde eles vieram. Eles encontraram. Pense neste mundo como um canal, como o canal de irrigação de um homem da terra, cavado em uma ampla área plana que se estende até onde a vista alcança. Agora imagine que existem outros canais, paralelos a este, alguns mais largos, outros mais profundos, alguns mais lentos, outros mais rápidos, mas nenhum jamais se tocando. Esses são os outros mundos, os mundos de onde vêm os andarilhos, e o resto de vocês também. Os viajantes eram como borrifos lançados por uma perturbação, apanhados pelo vento e levados para outro canal. Esses homens descobriram como alcançar esses outros mundos a fim de coletar espécimes para estudo. Infelizmente, eles eram como um homem em pé em um barco em um canal, jogando um balde na ponta de uma corda em outro canal, com os olhos vendados. Eles nunca podiam ter certeza em qual canal seu balde cairia ou, se você pensar no fluxo do canal como o fluxo do tempo, quando ele cairia. Uma vez, eles podiam trazer de volta algumas feras estranhas, na outra, nada além de lodo primordial. Uma vez, um grupo de humanos razoavelmente civilizados, na outra, primitivos da Idade da Pedra, ou corredores, ou chifres de presas, ou mil outras coisas. Várias vezes, as pessoas ou seres capturados tinham armas poderosas o suficiente para causar problemas. Havia uma preocupação considerável com eles, mas eles sempre acabavam sendo absorvidos pelas populações dos sequestros em que eram colocados. Sequestros. Não importa. Eles não existem mais. Algo foi capturado que não queria ser capturado, algo poderoso o suficiente para lutar contra ser atraído para cá, para contra-atacar. No espaço de um único dia, a civilização desapareceu deste mundo. Nós nos desenterramos dos escombros, mas mal conseguimos nos conter. Tivemos que deixar os habitantes dos sequestros se virarem sozinhos. Seus ancestrais escaparam de um desses sequestros, assim como os ancestrais de todos os seres civilizados ou não civilizados deste mundo, exceto nós. Você me disse muita coisa, Chesen. É mesmo? Ele pareceu surpreso. Bem, se sim, que diferença faz? Você não pode fazer uso disso. Só uma das suas irmãs da sabedoria, que lançou um feitiço da verdade em você, acreditaria. Mas eu posso fazer uso disso, eu disse. Ele pareceu incrédulo. Talvez ninguém acreditasse em mim, mas e se rumores se espalhassem sobre o que você me revelou? E se sussurrassem que os Altíssimos são apenas homens escondidos atrás de seus capuzes, que, em vez de serem deuses vivos todo-poderosos, eles mal se agarram aos restos do poder que um dia tiveram? E se os rumores disserem que os Altíssimos se intrometem nos assuntos dos homens por medo de que os homens possam ir sem sua interferência? Seu rosto estava de uma palidez doentia. Um voador pousaria em frente à sua tenda, e o Altíssimo o mataria na hora por blasfêmia. E a notícia sobre o que aconteceu com o homem que ousou mentir sobre o Altíssimo se espalharia. Mas você não ouviria, ouviria. Sorri. Ele parecia ainda mais doente. Se me matassem, o que fariam com um deles que revelasse tudo isso? Você estaria morto antes de mim. Mas isso não mudaria nada. Você ainda morreria. Sua voz embargou. Ele estava maduro. Não vou contar, eu disse, e ele quase desmaiou de alívio. Vou pedir para Mayra transformar isso em um feitiço de boatos. Ela não vai gostar de bancar a fofoqueira, mas vai fazer isso por mim. Se eu morrer por qualquer ação do Altíssimo, esses boatos vão se espalhar, e todos os boatos dirão que vieram de um Altíssimo que se autodenomina Chesen. Então é melhor você garantir que seus amigos decidam que é melhor eu viver, afinal. Mas eu não sou alto o suficiente para ter voz ativa nessas coisas, gritou ele. Tente, eu disse, recuando. Tente com afinco. A última vez que o vi foi sentado ali, me observando, como se quisesse pensar em algo para me fazer mudar de ideia. Ele não parecia feliz. Mas achei que ele faria isso. Parece que, Altíssimo ou não, os homens querem viver.
Orne e os outros esperavam nervosamente quando saí da floresta. Estavam espalhados em semicírculo, armas em punho, como se estivessem prontos para lutar caso algo além de mim emergisse. O alívio deles era palpável. Foi um Altíssimo, meu senhor? Perguntou Orne. Ele me olhou de cima a baixo como se procurasse alguma lesão que eu não pudesse lhe contar. Foi. Desenrolei o arco, coloquei-o de volta na sela, junto com o feixe de flechas, e montei. E nada, Orne. Sinto muito, mas não posso te contar o que aconteceu lá dentro. Você pode entender isso, quando se trata do Altíssimo. Ele não entendia nada disso, mas se eu não quisesse mais perguntas, ele não faria nenhuma, e cuidaria para que ninguém mais fizesse nenhuma. Para onde vamos agora, meu senhor? De volta a Lanta, mas apenas o tempo suficiente para reunir as lanças. Ao anoitecer, quero todos em direção ao norte. Atrás de nós, um dos carros voadores do Altíssimo planava como uma roda gigante para pousar nas árvores. Nem olhamos para trás.